Depois da pregação do nosso irmão Wendry, fica até sem jeito, né, irmãos? A gente fica até sem jeito. Mas amém. Deus abençoe, viu, Wendry? Deus continue te usando poderosamente. Quando Deus der, não retenha, não. Eita, aí, ó. É forte, hein? Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Deus é bom, né? Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. E o poder dele ainda está se manifestando no meio de nós. Glória a Deus. Aleluia. E essa semana, como alguns dizem, eu meio que tremi na base. Porque o Senhor veio fazendo comigo igual fez com José. José falou hoje de manhã que tem vezes que é uma coisa só a semana inteira, né, José? E Deus foi ministrando uma coisa só a semana inteira, mas e a gente não pode correr, né, do que Deus fala. E nesta noite, né, vamos iniciar, e eu quero que os irmãos estejam atentos, como foi dito hoje pela manhã na escola bíblica. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Os textos base que o pastor nos direcionou para este mês é Provérbios 16:3, que já foi lido pela nossa irmã Jaque. E eu queria que os irmãos abrissem comigo Eclesiastes. Eclesiastes 9:8. Forte. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eclesiastes 9:8. Glória a Deus. Amém? Amém. Tem algumas pessoas achando. O tema deste mês, né, irmãos? É o que mesmo? Consagração. Isso aí, consagração. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Amém? Amém. Quando eu vi esses textos, e o Senhor ele começou a palestrar comigo sobre esse tema, consagração. Só que muitas das vezes a gente entra no mês profético, né? E a gente ouve tantas ministrações, e a gente aprende muita coisa, né? Poxa, um mês, né? Várias pessoas vindo aqui falando, explanando de várias formas. E só que muitas das vezes a gente não consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve. E aí quando eu comecei a estudar sobre consagração, o que é realmente consagração, já que trouxe uma definição aqui do termo que é consagração, e eu vou deixar bem resumido, bem claro. Consagrar-nos é nos separarmos para Deus. E existe
formas de consagração. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a gente vê que existia consagração Aleluia. de templo, né? De pessoas como sacerdote. Existia a consagração dos utensílios usados ali dentro do templo. A consagração dos materiais para fazer os sacrifícios. E hoje, isso não é mais necessário. Deus. Só que a consagração ela ainda permanece. Aleluia. E essa consagração lá do Antigo Testamento, que existia, né, como eu estou dizendo, pode ter passado, né? Claro que tem coisas, né? Claro, né? Compram alguma coisa, é óbvio, a gente precisa consagrar, precisa ungir, né, ao Senhor. Mas hoje eu quero trazer aqui a consagração da nossa vida. Amém, ao Senhor. E eu quero aqui que, assim como eu tomei essa decisão essa semana, eu espero muito que o Senhor toque no seu coração. E que você saia daqui, nesta noite, falando: Pai, eu me consagro a Ti. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos num caminho de consagração, mas o Senhor, Ele pede mais. Amém. O Senhor, Ele nos ama tanto, Ele nos ama de tal maneira que Ele às vezes nos corrige, pedindo mais de nós, porque Ele sente saudade. Ele sente saudade daquele tempo em que o povo dele se consagrava de fato e de verdade. Glória a Ele. Amém. Então, consagração é se separar para Deus. É nos colocar à disposição do Senhor para o que Ele precisar. Aí que pega. Olha, desse jeito, Jesus. Porque quando Deus precisa de nós, será que nós estamos separados para Ele? Será que nós estamos prontos para Ele? E para que realmente exista a consagração, existem 3 elementos principais. Primeiro, a separação. Para que uma coisa seja consagrada, alguém seja consagrado, ele precisa ser separado. Ele precisa ser tirado do meio. Ele precisa ser tirado dos lugares comuns. Ele precisa estar num local específico. E depois de ser separado, nós precisamos passar pelo processo de purificação. E quando chegamos nessa parte de purificação, já começa a apertar. Às vezes, o separar, né, quando a gente chega novo convertido na igreja, a gente conseguir se separar até, né, a gente vai conseguindo. Mas quando começa a purificação, aí já aperta um pouco. E após ser purificado, venci, né? Venci a primeira etapa, a segunda. É necessário um terceiro elemento para que realmente a consagração seja
de fato e de verdade. A dedicação ao serviço de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós não fomos chamados pura e simplesmente para ficarmos ocupando um banco. Nós não fomos chamados simplesmente para termos um título de cristãos. Não. Nós fomos chamados para um propósito. Glória a Deus. E Deus precisa de mim e de você. Na verdade, pode ser que alguém até tenha pensado, não, mas Deus é onipotente, onisciente, Ele pode todas as coisas, Ele não precisa de nós. Mas ainda que for assim, Ele conta com você. Sabe por quê? Porque desde o início você faz parte da obra. Glória a Deus. É, Deus. Desde o início o Senhor conta conosco porque Ele acredita ainda na humanidade. E Ele acredita tanto que os primeiros planos falharam. Vários planos falharam até chegar Jesus. Mandou Noé, mandou Abraão, mandou Adão primeiro, mandou vários, Noé, Abraão, profetas, sacerdotes, mas Ele não desistiu da humanidade. Glória a Deus. E hoje, se nós formos falar de consagração, nós olhamos para uma igreja que ela, às vezes, está dando espaço para uma questão que, às vezes, nos impede de sermos separados, de sermos purificados e dedicados à sua obra. E eu estou falando de distrações. Aqui eu começo a minha mensagem. Quando a palavra do Senhor nos diz aqui em Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A palavra do Senhor vem nos dizer que nós precisamos estar de acordo com o que Ele nos diz aqui. Existe eu, Fabiana, eu aprendi na minha jornada que existem palavras que são fortes demais. E nesse versículo tem duas palavras, eu posso ver duas palavras aqui que nos pega, porque isso aqui precisa ser nossa vida. Eu vejo aqui a palavra nunca e eu vejo a palavra sempre. São duas palavras diferentes, até antônimas, em seus significados. E o Senhor, Ele traz em todo tempo é o que? É sempre, Sempre, traduzindo, não está aqui na minha Bíblia, está em todo tempo, mas eu estou trazendo sempre sejam alvos os teus vestidos. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E quando eu falo de sempre, quando eu falo de consagração, de purificação, de estar disposto ao serviço de Deus, não é apenas nesse momento que a gente se reúne aqui. A Bíblia diz em todo o tempo.
Glória. Aleluia. O Senhor espera de nós que nós venhamos estar dispostos para Ele em todo o tempo. É todos os dias. Glória a Deus. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quando a gente olha para essas duas situações aqui, de nunca e sempre, eu vejo que muitas das vezes a gente tem errado, a gente tem falhado por conta das distrações. Só que, o que seriam essas distrações, né? As distrações, às vezes, irmãos, foi falado aqui hoje pela manhã um pouco sobre isso, e elas roubam aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes rouba uma direção que o Senhor tem, às vezes rouba uma bênção que o Senhor tem para entregar, às vezes rouba o tempo precioso que nós precisamos passar com Ele. E é uma coisa tão... E é uma coisa tão recorrente que eu tenho visto, eu acredito que todos vocês têm visto, que as distrações, elas estão sendo sutis. E o que são essas distrações? Eu trouxe algumas, somente para você entender. Hoje, nos nossos dias ocupados, acelerados, né? Nós ficamos com a mente ocupada demais, com muitas coisas. Com redes sociais, com notícias, com entretenimento, com atividades demais. Ah, eu preciso fazer isso. Tem uma coisa que a gente fala, todo mundo fala, estou sem tempo. Não é assim? Tem tempo não. Com o nosso trabalho, com a nossa casa, com os nossos filhos. E o Senhor, Ele só está nos observando. E o Senhor, Ele observa e espera lá. Que horas que Ele vai ter tempo para mim? Que horas que a Fabiana vai ter tempo para mim? E às vezes nós não temos tempo. Porque as distrações estão tirando o nosso tempo. E o tempo que nós precisamos dedicar, de fato e de verdade, a nossa vida para o Senhor está sendo tirado. Irmãos, e o inimigo, ele tem usado de novas estratégias para nos desviar do foco. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho percebido há algum tempo. O inimigo, ele muda de estratégia. E ele não está muito querendo tirar cristãos de dentro da igreja, não. Ele está confundindo cristãos dentro da igreja. Irmãos, e quando eu penso nisso, meu coração aperta. Porque o inimigo, às vezes, a gente olha e pensa assim, ele só está tentando fazer escândalos, né? Só está tentando fazer o crente cair, o crente pecar. Muitas das vezes ele faz isso sim. Ainda faz. Mas a maior estratégia que ele está usando no momento
as distrações. E nos tira do foco. E nos faz perder aquilo que de mais é precioso. E aí, quando nós não temos tempo, nem para esse monte de coisa que a gente inventa fazer, a gente também não tem tempo para Deus. E aí não sobra tempo para nós descansarmos no Senhor. Porque Ele fala lá no Salmo 46:10, ei, aquietai-vos porque eu sou Deus. Glória a Deus. Só que às vezes, irmãos, a gente está tão atarefado, às vezes a gente está tão cheio de coisas para fazer, com a mente tão ocupada. E a gente não ouve o aquietai-vos do Senhor. E a gente continua preocupado, e a gente continua fazendo e fazendo, e a mente cheia. Glória a Deus. E quando Deus fala aquietai-vos, a gente não consegue ouvir porque a mente já está cheia. E às vezes Deus só quer que a gente fique ali quietinho, esperando Ele dar a próxima direção. Aleluia, Jesus. Mas a gente não para ouvir a direção dEle. A gente não se aquieta. A gente continua ansioso, continua preocupado. E eu vou te falar, dentro da igreja, sim, as pessoas continuam amando a Deus, continuam não errando, prezando, né, pelo bom convívio, por aquilo que é pregado, continuam amando a Deus, mas às vezes não consegue parar para Ele, parar para ouvir o que Ele quer dizer. Lá em Marcos, foi lido hoje, quem quer abrir para mim? Marcos, capítulo 4, versículo 18 e 19. Quem achar rapidinho pode ler. Marcos 4. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Foi isso que foi falado hoje de manhã, não foi? Sim. E quando foi falado, eu falei, Senhor, é Marcos 4, tá hoje. É isso aí mesmo. Irmãos, tem uma palavra nesses versículos que Deus me fez dar uma ênfase para ela. Sufocar. O que sufoca a semente é o que, Tereza? Os Cuidados deste mundo. Os cuidados deste mundo, que na parábola são os espinhos. Os espinhos representam essas distrações. Os cuidados deste mundo, as distrações. E o que é sufocar? Sufocar é impedir a respiração ou tirar o espaço necessário para que algo viva ou se desenvolva. E aí, a palavra do Senhor, nessa parábola do semeador, em algumas partes, a semente, morre. Aqui ela vive. Ó, que interessante, né? Aqui ela vive. Só que não adianta de nada ela estar viva, porque ela fica
infrutífera. E as distrações deste mundo, os prazeres, nos faz ficar infrutíferos. E a Bíblia nos traz uma coisa muito importante. Eu não quero amedrontar ninguém, mas a palavra diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Não adianta nada ficar viva. E essas distrações, elas têm tirado o espaço necessário para que nós venhamos continuar nos desenvolvendo na presença do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 10, aí eu quero que todo mundo abra comigo. Tem um exemplo muito clássico de distração. Eu não quero condená-la. Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 até o 42. Lucas 10, 38. Diz assim: Aleluia, Jesus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava o quê? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Um exemplo clássico de distração. Irmãos, quando eu olho essa cena, vamos pensar. Jesus chega à casa delas, né? E aí Maria já vai atrás de Jesus logo. Já senta ali e já fica ali com Jesus. Aí Marta começa. Prepara tudo. Ai, Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está chegando. Deixa eu fazer o que tem que fazer. Deixa eu ir lá preparar o café. Não é assim? Ah, deixa eu ir lá. Quem sabe ele quer uma água antes do café, porque está muito calor. Não, mas acho que Jesus não vai querer água porque talvez, né? Não sei. Por que Jesus não queria água? Não, Jesus acho que vai querer um bolo. Vou correr lá na cozinha, vou ver se tem o fermento, vou ver que tem os ingredientes tudo aqui e vou fazer. Enquanto ela está lá pensando ainda o que vai fazer para Jesus, Maria já estava lá aos pés dele. Aí quando ela deu por si, ela falou assim: ué, mas cadê Maria? O que Maria está fazendo? Que está aqui me ajudando com minhas situações aqui para receber Jesus na minha casa, na nossa casa. Aí foi lá atrás deles dois, né? Ô Jesus, é o seguinte. Maria tem que vir aqui me ajudar a servir. Como assim? Como que o senhor chega aqui na minha casa, na nossa casa, e Maria simplesmente senta aí, fica sentada e me deixa te servir sozinha? Só que aí, Jesus ele traz o problema maior. O problema maior talvez não fosse Marta servir Jesus. O serviço é necessário, né? O serviço é necessário. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai deixar tudo para lá e vai ficar o dia inteiro aos pés de Jesus. Se fosse, era bom, né?
que agir com prioridades. Nós precisamos entender o que é prioridade na nossa vida. Naquele momento ali, a prioridade de Maria era estar com Jesus. Glória a Deus. Porque ele estava presente. Não podia desperdiçar aquela oportunidade. Amém. Quem é que sabia quando é que Jesus, com tantas ocupações, iria voltar na sua casa? E quando é que Maria poderia mais uma vez sentar-se ali e desfrutar de sua presença? Olha aí. Mas Marta escolheu estar distante, distraída, preocupada com o serviço. Irmãos, e quando eu olho para isso, Jesus, ele só mostra um problema aqui. A distração. Oh, você está distraída demais, precisa disso não. Você está ansiosa demais. Só senta aqui, vamos conversar, bora bater um papo. Irmãos, é isso que Jesus quer de nós. Glória a Deus. É só isso que Jesus quer de nós. E quando eu olho para a nossa vida hoje, sabe? Eu quero te fazer uma reflexão. A Bíblia nos diz que nós não somos salvos por obras. É isso? Nós somos salvos pela graça de Deus, de Jesus. Então, quando nós estamos aqui fazendo coisas, nós vamos pensar no último dia. Vamos pensar no dia em que Jesus nos chamar. O dia que a trombeta tocar. O dia em que nós realmente teremos que ir lá. Prestar conta para Ele. Se nós decidirmos aqui não nos aproximarmos dEle, não cultivarmos um relacionamento com Ele, chegando lá, Ele não vai reconhecer suas obras. Apenas. Ele quer reconhecer você. Ele quer reconhecer, não, é a Diana, eu conheço a Diana. A Diana fala comigo todo dia. Eu reconheço. Agora, não, eu faço isso, eu faço aquilo. Só fazer não adianta, irmãos. Só fazer não adianta. É necessário fazer? Claro que é. Mas às vezes nós nos preocupamos mais em fazer do que estar com Ele. E Ele se preocupa mais em estar conosco do que nós fazermos alguma coisa. Glória a Deus. Verdade. E nós precisamos organizar nossas prioridades. Porque aqui ele fala no versículo 42, ele fala assim: mas uma só é necessária. Eu vou te dar um desafio. Quando você chegar em casa, faz uma reflexão da sua vida, de tudo que você faz. E pensa o que realmente é necessário. Necessário fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza, tem coisa que realmente não tem como deixar passar, né? É necessário. Mas tem coisa que não. Quando você parar e fazer essa autoanálise da sua vida, você vai ver que vai ter coisa lá que é distração e que está roubando o tempo que Jesus quer de você. E agora você não vai dizer mais, eu não tenho tempo. Você fala, eu tenho tempo e está sobrando. Eu tenho tempo. Olha aí, papai.
Porque quando a gente prioriza as necessidades, a gente consegue viver bem, sem peso, com leveza. A gente consegue ser organizado, fazer o que precisa. Organização e prioridade. O que for necessário. E quando se trata de Jesus, servir não é o suficiente. Só servir não é o suficiente. É necessário primeiro estar com Ele. Amém. Glória a Deus. É necessário primeiro desfocar das distrações. Assim como Maria fez. Não, deixa. Daqui a pouco Jesus vai querer um café. Se ele quiser, ele vai pedir. Mas por enquanto, deixa eu ficar aqui. E tem horas sim, irmãos, que a gente tem que parar para servir. Mas precisamos ter esse entendimento. Para tudo tem um tempo, não é assim? Então há tempo de ficar ali, aos pés de Jesus. Mas há tempo também de servir. Mas há prioridades. E o Senhor prioriza o tempo dele conosco. E nós também precisamos priorizar o nosso tempo com Ele. Amém. E eu quero... Para finalizar, já vou finalizar com os irmãos. Hoje eu não trouxe tantos textos. O Senhor, Ele me deixou só nisso aqui. Eu quero muitos textos para refletir com os irmãos. Mas eu quero trazer aqui, só vou ler várias passagens onde o Senhor nos traz a consciência sobre as nossas prioridades, sobre esse chamado Amém, Deus. que Ele tem para que nós venhamos nos consagrar a Ele, dedicar o nosso tempo a Ele, consagrar a nossa vida a Ele. Amém, Jesus. A palavra do Senhor vem nos dizer, não precisa abrir, eu vou lendo. 2 Crônicas 7,14. Se alguém quiser me acompanhar, pode ir falando junto comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias 29,11 diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29,13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aleluia. Irmãos, apenas servir Jesus como Marta não nos dá a garantia de estarmos com Ele na eternidade. Mas para estarmos com Ele lá, precisamos primeiro nos dedicarmos ao chamado que Ele nos faz hoje. Aleluia. De buscá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade. Aleluia. Darmos a prioridade que Ele merece. Isso não está em jogo. A vida de Jesus. Isso está em jogo a sua vida e a minha vida. Isso está em jogo a minha eternidade e a sua. E quando falamos de eternidade, porque a palavra do Senhor ela é bem clara que se nós não termos esse encontro genuíno e mantermos e permanecermos vivos nele, não será possível conhecê-lo. Papai. E às vezes nós estamos tão distraídos com essas coisas deste mundo que nós esquecemos que
Após essa vida existe outra. E ainda que você não acredite, existe. Não termina aqui. Agora a decisão de para onde você vai após finalizar a sua jornada aqui é só sua. E muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas, ainda que acreditam, negligenciam. Que haverá um lugar preparado. Que já tem, na verdade, Jesus já foi preparar lugar para nós. Já está lá. E nós precisamos lutar todos os dias para que nós venhamos tomar posse naquele grande Aleluia. dia, quando Ele nos chamar. E se nós estivermos ligados nele, todos os dias perseverarmos, Ele nos chamará pelo nome. Aleluia. E nos convidará para a eternidade com Ele. Amém, Deus. Como será lindo aquele grande dia onde Ele nos chamará e falará: vem comigo para o gozo eterno, minha filha, meu filho. Glória a Deus. Está aqui já há muito tempo preparado, eu estava te esperando. Aleluia. Amém, Deus. Glória a Deus. Eu vou trazer uma ilustração e a gente finaliza. 2 bebês conversando dentro do útero. Você acredita que existe vida depois do nascimento? Claro que existe. O nascimento deve ser apenas o começo de outra vida. Mas não faz sentido. Aqui temos tudo. Estamos aquecidos, alimentados pelo cordão e protegidos. Que vida poderia existir fora daqui? Talvez lá fora possamos andar com nossas próprias pernas, comer com a boca e ver coisas que agora não conseguimos ver. E aí o outro retrucou: andar, comer com a boca? Isso é um absurdo. Nós temos o cordão umbilical para viver. Além disso, ninguém voltou lá de fora para contar que existe vida depois daqui. Eu acho que lá fora existe mais luz do que aqui. Talvez possamos até conhecer nossa mãe. Ah, mãe, você acredita em mãe? Será onde ela está? Ela está ao nosso redor. Nós não podemos ver ela, mas nós não vivemos sem ela. Sem ela, nós não existiríamos. Eu nunca vi essa tal de mãe. Então, eu acho que ela não deve existir, não. E o último bebê disse: olha, às vezes, quando ficamos bem quietinhos, nós podemos sentir a sua presença e ouvir a sua voz. Amém. É uma ilustração que eu já li há bastante tempo e retrata também a nossa vida. Existe vida após a morte? Sim, existe. Nós não vemos Deus, mas podemos sentir a presença dele e ouvir a sua voz. Então que nós possamos continuar ouvindo a voz dele, os direcionamentos que ele nos dá, e que nós possamos deixar o Senhor ser o centro da nossa vida, e que as distrações sejam apenas distrações fora da nossa vida, e que nós venhamos priorizar o Senhor, o nosso tempo com Ele, Aleluia. assim como Maria fez, em nome do Senhor Jesus. Que as nossas vestes sejam alvas todos os dias, que a presença do Senhor, assim como o óleo na cabeça, seja presente na nossa vida todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E que você, ao sair daqui, você saia consagrando-se, consagrando a sua vida, revendo suas prioridades
e pensando que existe sim vida após a morte. Aleluia. Agora, qual o caminho? Para onde você quer escolher ir? Essa decisão é sua nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.